Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. E gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, também o seu comentário. É muito importante então para que o YouTube venha reconhecer que é bom. Então é a palavra de Deus que eu encontro no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, aqui está falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele foi mais uma vez, então, para o lado da Galiléia, uma cidade, então, que se encontrava em Samaria, onde, então, tinha o poço de Jacó, onde ali também tinha as terras do qual Jacó tinha dado para seu filho José. O José era aquele que era governador, então, do Egito. Então, Jesus, ele vinha então cansado, diz a palavra de Deus que ele vinha cansado da caminhada, e ele sentou-se ao lado do poço de Jacó. Então, ele pediu então, ou enviou então os discípulos para a cidade para comprar alimento para eles. Enquanto os discípulos foram então para a cidade comprar alimento, Jesus senta-se ali e fica ali então descansando. E diz a palavra que era por perto do meio-dia, então, veio então uma mulher para tirar água do poço de Jacó. Então essa mulher, ela costumava vir nesse horário, que era o horário do meio-dia, exatamente porque as outras mulheres não estavam ali pegando água nesse momento. Porque ela não era uma mulher bem vista, no caso, pelas outras mulheres. Porque talvez essa mulher, ela era uma mulher adúltera, devido à história do qual nós vamos entender aqui. Então veio então a mulher samaritana, ela vem tirar água. E Jesus então, olhando para ela, disse: dê-me de beber. Jesus ali, ele está cansado, está sentado na beira do poço, ele está cansado e ele pede então de beber para esta mulher. E a mulher, olhando para ele, ela pergunta então: como sendo tu um judeu, pedes água para mim, que sou uma mulher e samaritana? Então Jesus, então ela usou então essa expressão exatamente porque os samaritanos, o pessoal de Samaria e os judeus, eles não se davam muito bem. Eles não se gostavam por algum motivo, e Jesus então ele era judeu e a mulher era samaritana. Então eles não se gostavam, essas duas cidades, da Judéia e da Samaria. Então, e ela pergunta para Jesus, essa mulher pergunta, não se comunicam com o samaritano, no caso, porque eles não se comunicavam, Eles não tinham, uma boa amizade entre eles, E Jesus, então, ele responde, disse: se você soubesse com quem você está falando, você pediria, então, água da vida. Jesus ali, ele está então oferecendo para essa mulher a água da vida. Mas que água é essa? É a água da salvação, a água da libertação. Jesus está lhe oferecendo salvação para ela. Porque lá em Apocalipse diz lá então que do trono do Cordeiro, que é Jesus Cristo, saía água, um rio de águas viva. Então Jesus, ele está oferecendo para ela a água viva, está oferecendo para ela o direito de salvação. E a mulher então disse a Jesus: tu não tens como tirar a água do poço. Ele não tinha nenhuma vasilha, ele não tinha corda
para lançar o balde lá para pegar, né? Então ela diz: tu não tem como tirar a água do poço, como tens água viva, né? Então ela quis se engrandecer ali na presença de Jesus, porque ela tinha as condições de pegar essa água. Jesus não tinha condições de pegar a água e ainda oferece para ela a água viva, né? No momento até que ela não tinha então entendido com quem ela estava falando, né? Então Jesus dá então o entender então que ele, né, é o Senhor da salvação, e é Jesus, é o nosso Senhor, que nos dá a oportunidade de salvação. E ela diz então para Jesus: tu seria maior que nosso pai Jacó, que fez esse poço e bebeu, né? Ele e os seus filhos e o gado de Jacó, né? Eles tomaram água então daquele poço. E Jesus respondendo então: qualquer um que beber dessa água voltará a ter sede, mas quem tomar da água da vida não terás mais sede, né? Então, olha só, Jesus então, ele insiste então de oferecer a água viva para essa mulher, a água então da salvação, né? Então, disse então a mulher: Senhor, então me dá desta água. No momento que essa mulher, ela diz para Jesus: me dá então dessa água, então ela está pedindo então a salvação. Ela está aceitando aqui a Jesus Cristo, né? Senhor, me dá dessa água, porque essa água é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo está ali oferecendo para ela o direito então da salvação, mesmo que ela seja então uma pecadora, né? Então ela diz: para que eu nunca mais tenha sede e não precise buscar água nesse poço. Mesmo que ela está pedindo a água para Jesus, ela ainda não entendeu, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja às vezes, e eles são simpatizantes da igreja, ainda eles não entenderam, né, que ali Jesus Cristo está oferecendo para eles a salvação eterna, né, morar, né, na Nova Jerusalém, morar no céu com o próprio Jesus Cristo, né? Então Jesus diz para ela: vai e traga o teu marido, né? Jesus, ele já sabia quem era ela. Jesus, né, ele estava abordando, né, alguns assuntos para chegar exatamente nesse ponto aqui, que é Jesus diz para ela: traga o seu marido. E a mulher então responde para Jesus: não tenho marido. Então Jesus Cristo, ele pega e diz para essa mulher: verdadeiramente tu falastes a verdade. Tu tivesse 5 maridos, e o que tu tens agora não é o teu marido, né? Então, infelizmente, essa mulher, ela vivia em adultério. E Jesus aqui claramente revela para ela. Porque Jesus, então, ele é profeta, ele é Messias, ele é o nosso Deus, né? Não tem como mentir ou esconder nada de Jesus. E a mulher, então, reconhecendo, então, que ele era um profeta. E a mulher responde: vejo que és profeta, né? E Jesus respondeu à mulher: creia que a hora está chegando, que nesse monte, nem no outro monte de Jerusalém, adorarei o Pai, Deus Todo-Poderoso. Vós adorarei, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus aqui, ele está tentando dar um entender para ela que a salvação, ela não vem do monte, ela não vem daquela cidade, nem de Samaria, nem da cidade da Judéia. A salvação, ela vai vir de um judeu. Quem é judeu? Jesus era judeu. Não, Jesus, então, ele queria morrer na cruz
pelos nossos pecados, dando para nós a salvação. Então, por isso que Jesus, ele se expressa para aquela mulher, dizendo para ela, então, que a salvação, ela ia vir do judeu. Ele era a salvação, né? E o verdadeiro adorador adorarão em espírito e em verdade, né? O verdadeiro adorador, ele não vai precisar orar, adorar a Deus somente na igreja. Ele pode adorar em qualquer lugar, em casa, no trabalho, no carro, na própria igreja. O verdadeiro adorador, ele está sempre, então, né, adorando ao Pai, o Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo. Então aqui ele começa já a esclarecer, então, para ela, né, quem era realmente ele, né, quem era o próprio Jesus, né? Então a mulher fala, eu sei que o Messias vem, né? E se chama Cristo. Então ela já conhecia, ela já sabia então que Jesus Cristo ia vir, que o Messias ia vir. Então ela já conhecia a história, só que ela não sabia ainda que Jesus estava ali falando com ela, que o Messias estava na frente dela. Então é incrível, imagina nós, né, estar de frente com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus falando conosco. Seria muito, então, maravilhoso. Então ela diz assim, e quando ele vier, anunciará todas as coisas. Que é exatamente o que Jesus fazia. Ele dava os ensinamentos, ele pregava a palavra de Deus, eles ensinavam então para aqueles que não tinham entendido ainda a lei, que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se tu quer o seu bem, você vai querer o bem do seu próximo também, né? Então Jesus responde, eu sou Jesus. Aqui Jesus fez uma revelação para essa mulher, uma revelação que ele não costumava, né, a fazer para muitas pessoas, né? Acredito que aqui foi a primeira vez que ele se apresentou então para alguém, para uma mulher que ele estava evangelizando, se declarando então ser o próprio Jesus, ser o Messias, o Cristo do qual, né, eles esperavam, né? Então Jesus diz, eu sou o que falas contigo. E nisso chegou os discípulos, né? Os discípulos então, que eles tinham ido na cidade buscar alimento, nesse momento então que Jesus está falando com essa mulher, chegam então os discípulos, e diz a palavra que eles se admiraram ao ver Jesus falando então com a mulher, mas nenhum deles, né, tivera a ousadia de perguntar o porquê que Jesus estava conversando com aquela mulher. Pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ser samaritana, né, uma raça ou de uma cidade que não se dava muito bem então com o povo judeu, né? Então eles se admiraram então pelo fato de Jesus estar falando com ela. Mas Jesus, ele vem para todos nós. Jesus veio para os perdidos e ele vem também para os salvos, para nos ensinar e nos levar então à salvação eterna. Então aquela mulher, deixando o seu cântaro, o cântaro que ela levou para buscar a água, ela então abandonou tudo aquilo e foi até a cidade então, e diz a palavra que ela entrou na cidade falando de Jesus, né? Os discípulos tinham acabado de ir nessa cidade e eles não evangelizaram ninguém, eles não falaram que Jesus estaria ali. Mas essa mulher, uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, ela então fez o serviço de missionária, ela fez o evangelismo naquela cidade, ela entrou na cidade anunciando, então Jesus, anunciando que Messias estava ali na beira do poço, né, de Jacó. Então ela entra falando, né, revelando a Jesus Cristo e falando tudo sobre a vida, que Jesus então tinha falado tudo sobre a vida dela,
falado então sobre os pecados delas, né? E o que ele, né, poderia ser o Messias, que ele poderia ser o Cristo. Então ela chegou evangelizando o povo daquela cidade. Então o povo daquela cidade foram ter com Jesus. Então, por curiosidade, né, ou não, eles foram, mas diz a palavra de Deus que muitos samaritanos acreditaram na mulher. Mesmo ela sendo uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, mesmo assim, aquele povo, muitos deles acreditaram nela. E diz a palavra que muitos deles creram na palavra de Jesus Cristo. Eles creram, né, nos ensinamentos de Jesus, né? Então, e aquela mulher disse, e ainda eles reconheceram que aquela mulher tinha falado verdadeiramente a verdade, que Cristo é o Salvador do mundo, né? Então eu estou aqui nesse momento, né, como um testemunho de Jesus Cristo, dizendo para você que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, né? Jesus Cristo, ele veio, né, ele foi crucificado e ele levou os meus pecados, ele levou as minhas enfermidades e ele nos deu a escolha de salvação. Porque a salvação, ela é por escolha. Você que decide se quer a salvação ou não. Se você quer a salvação, você tem que aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E diz a palavra de Deus, então, que Jesus e seus discípulos ficaram, então, naquela cidade 2 dias, pregando e ensinando, então, a palavra de Deus. Então, uma palavra maravilhosa, né, que revela, então, a Jesus Cristo como profeta, que revela a Jesus Cristo como o Messias, né? Então, revela também que nós podemos, então, adorar o Senhor em espírito e em verdade, independente do lugar que nós estamos, né? E é maravilhosa a palavra quando ela é entendida. E eu gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, para que nós façamos, então, uma oração a Deus. Deus Pai, me coloco, Senhor, em Tua presença nesse momento, Senhor. E eu te peço, Pai, nos abençoe, nos proteja, nos perdoa, Pai, dos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai, que nós, a partir de hoje, nós estejamos livres para Te adorar em espírito e em verdade. Que nós também venhamos a estar com nosso nome escrito no livro da vida, que nós venhamos ter a salvação. Abençoa cada irmão, cada irmã que ficou até o final. Abençoa eles, Pai. Se eles tiverem alguma enfermidade, Deus, repreenda essa enfermidade. Dê a cura para cada um, dê a libertação para cada um. Abençoa, Deus, o lar dessas pessoas, abençoa a família deles. Abençoa, Pai, o trabalho dessas pessoas. Oh, Deus amado, venha, Senhor, estar juntamente com cada um em nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão, irmã, que ficou até o final. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, né? E, se for possível, se inscreva no canal, compartilhe, né? Faça um comentário, o que você achou, então, dessa palavra. Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém.